Olá, sejam todos bem-vindos novamente à disciplina de Linguagem e Método Científico. Eu sou a professora Ana Paula Basso e, juntamente com as professoras Glaucia e Luísa, elaboramos para vocês como se deve fazer a formatação e estruturação dos trabalhos acadêmicos conforme as normas da ABNT. Essas aulas vão ser muito importantes para vocês desenvolverem, formatarem os trabalhos acadêmicos de vocês durante todo o percurso da faculdade, bem como poderão utilizar também essas normas para elaborarem trabalhos profissionais. Então vamos nos próximos slides ver como que é essa estrutura do trabalho acadêmico. Nós, Unibab, seguimos as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para que servem essas normas? Porque ela cria um padrão. E com um padrão, fica mais fácil a compreensão de um trabalho por qualquer pessoa, seja pesquisador, cientista, professor, aluno, ou seja, das pessoas que conhecem essas normas da ABNT. Além disso, um trabalho dentro dos padrões das normas da ABNT dá ao trabalho um cunho de maior seriedade e credibilidade. Então, nossa aula de hoje vai focar muito nessa norma técnica da ABNT, que é a 14724, que é ela que rege, então, toda a estruturação e formatação dos trabalhos acadêmicos. Iniciando, então, pela estrutura dos trabalhos acadêmicos. No momento que a gente abre a norma 14724, a gente vê aqui essa figura, esse esquema, colocando então as partes, os itens que devem existir, obrigatórios ou opcionais dentro de um trabalho acadêmico científico. Nos próximos slides a gente vai ver então com detalhes cada um desses itens. Iniciando pela parte externa do trabalho acadêmico, aqui a gente tem um modelo, um exemplo de capa. Então, o que vem na capa? Então, a logo da instituição, o nome da instituição, o curso, o nome do acadêmico. Se for um trabalho em grupo, vem nome de todos os acadêmicos, o título do trabalho e o subtítulo, 2 pontos e vem o subtítulo, o local, no caso Orleans, e o ano 2020. Essa é a parte externa. Entrando na parte interna do trabalho acadêmico, iniciamos pelos elementos pré-textuais. Dentro dele, iniciamos então pela folha de rosto, que é um elemento obrigatório. Na folha de rosto, nós damos alguns detalhes a mais que não se encontram ali na capa. Por exemplo, vem novamente o nome do acadêmico, o título e o subtítulo do projeto, e vem algumas informações que para quem estiver lendo sabe para que serve esse trabalho, a quem é destinado esse trabalho. Então, por exemplo, aqui, um projeto articulador, objetivos do desenvolvimento sustentável, desenvolvido e apresentado ao curso de pedagogia do Unibab, como requisição parcial de avaliação da disciplina da primeira fase do curso. Aqui colocaria então o nome do professor orientador deste trabalho. Novamente o local e o ano. Além da folha de rosto, existem outros elementos pré-textuais. Alguns deles opcionais, por exemplo, dedicatória, agradecimento, epígrafe, e outros já obrigatórios. O resumo na língua vernácula, no nosso caso então é o português, é um elemento obrigatório, e aqui tem a norma da ABNT que rege essa questão da estrutura do resumo. Nós não vamos colocar ela agora, porque quando a gente for ver o resumo, já na unidade 3 da nossa disciplina, nós detalhamos um pouco mais essa norma. E também um resumo na língua estrangeira, que a gente chama, no Unibab, a gente usa o inglês, então o abstract é um elemento obrigatório, mas é um elemento obrigatório lá no artigo científico do TCC. Alguns professores podem pedir artigos para vocês com o abstract ou sem esse abstract. Ainda com elementos pré-textuais, eu posso apresentar a lista das ilustrações. Por exemplo, eu tenho que colocar no meu trabalho
a lista de figuras, ou seja, para quem estiver lendo, saber quais as figuras que eu vou apresentar e em que páginas elas estão. Então, eu coloco, por exemplo, figura 1, cronograma das atividades, e eu vou ver que ela está lá na página 8, essa figura. Outra lista que a gente coloca, ainda como, lembrando, ainda como elemento pré-textual, são a lista de tabelas. Essa lista de tabelas, ela também coloca, né, o número ali da tabela, tabela 1, o título dessa tabela e o número da página. Lembrando que tanto a lista de ilustrações como a lista de tabelas, elas só vão existir se no meu trabalho eu apresentar ilustrações ou tabelas. Se eu não apresentar, não há necessidade dessa lista, não tem o porquê dessas listas. Eu tenho também no trabalho, uma vez que eu usar abreviaturas e siglas, eu também tenho que fazer uma lista. Por exemplo, aqui a ABNT, eu coloco a sigla, depois por extenso. E essa lista elas têm que ter que apresentar em ordem alfabética. Tanto na lista de tabelas como de figuras, eu coloco conforme elas aparecem no texto, mas abreviaturas e siglas eu coloco em ordem alfabética. O sumário, também um elemento pré-textual, é um elemento obrigatório, tem uma ABNT específica para o sumário, mas depois nós vamos detalhar melhor, né, essa norma. O que é o sumário? Né? Enumeração das divisões, das seções e outras partes de um documento. Então, quando eu vejo um trabalho acadêmico, eu quero saber quais as partes que tem esse documento, ou eu me interesso mais por uma parte, eu vou direto nela. Então, toda a organização, a estrutura do trabalho, o esqueleto do trabalho está ali. Um exemplo do sumário, por exemplo, a introdução, a página que está, então estão os tópicos dos trabalhos, tópicos e subtópicos, e as páginas onde se encontra. Ainda na estrutura do trabalho acadêmico, na sua parte interna, a gente tem os elementos textuais, ou seja, onde vai ter o trabalho propriamente dito. Eu tenho a minha introdução, que é um texto que apresenta de forma geral, que eu vou tratar, apresenta os meus objetivos e a justificativa por que eu vou realizar esse trabalho. A outra parte é o desenvolvimento, que detalha a pesquisa e o estudo realizado, ou seja, o trabalho realmente que eu fiz, o trabalho de pesquisa, o trabalho bibliográfico que eu fiz. E as conclusões ou considerações finais, que é a tomada geral no final do trabalho. Então, essa é a parte interna e obrigatória. Agora, finalizando essa estrutura do trabalho na sua parte interna, eu tenho elementos pós-textuais, que são as referências. As referências é um elemento obrigatório, tem uma norma específica para ela. A aula que vem a gente vai tratar só sobre citações e referências. As referências, elas são caracterizadas como um conjunto de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Então, se você colocou uma informação no seu trabalho, citou o autor desta informação, lá nas referências vão estar descritas as obras que foram citadas no seu trabalho, onde a gente pode acessá-las, né? Então, nas referências é uma forma de localizar o artigo original ou o trabalho original que você teve acesso, de forma que se aumente o entendimento sobre o que foi descrito no seu trabalho e aprofunde a questão, além da verificação dos dados utilizados, né, da veracidade dos dados utilizados no seu trabalho. Ainda como elemento pós-textual, temos o apêndice, que é qualquer texto ou documento que foi elaborado pelo autor, tem a função de complementar o seu trabalho, mas não está na parte textual, né? Está na parte interna, mas na parte pós-textual. Já o anexo também é uma parte pós-textual, só que o texto ou documento não foi elaborado pelo autor. Por exemplo, é uma legislação que o autor colocou ali depois da parte textual do trabalho, focando que apêndice e anexos são elementos pós-textuais de um trabalho acadêmico e não são obrigatórios.